Graça e paz, queridos. É um prazer, com muita alegria, de estar aqui nessa manhã, com muita alegria no meu coração, de poder compartilhar a palavra do nosso Senhor com os irmãos. Por favor, abra sua Bíblia no Evangelho de João, no capítulo 17, a partir do versículo 1. Embora a nossa equipe de comunicação vai projetar, né? Glória a Deus, Deus abençoe a vida de vocês. Este capítulo ele trata da oração de Jesus no Getsêmani, antes de todo o seu sofrimento na cruz do Calvário. Eu vou ler apenas alguns versículos, mas em seguida nós vamos meditar nesta oração, que é sem dúvida alguma a maior oração de toda a história. A palavra de Deus diz assim: tendo Jesus falado essas coisas, levantou os olhos ao céu e disse: Pai, é chegada a hora. Glorifica teu Filho, para que o Filho te glorifique a ti. Manifestei o teu nome aos homens que me deste do mundo. Eram teus, tu nos confiaste, e eles têm guardado a tua palavra. Agora eles reconhecem que todas as coisas que me tens dado provêm de ti. Porque eu lhes tenho transmitido as palavras que me deste. E eles as receberam, e verdadeiramente conheceram que saí de ti, e creram que tu me enviaste. É por eles que eu rogo. Não rogo pelo mundo, mas por aqueles que me deste, porque são teus. Ora, todas as minhas coisas são tuas, e as tuas coisas são minhas, e neles eu sou glorificado. Não rogo somente por estes, mas também por aqueles que vierem a crer em mim, por intermédio da sua palavra, a fim de que todos sejam um. E como és tu, ó Pai, em mim e eu em ti, também sejam eles em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. Pai, a minha vontade é que onde eu estou estejam também comigo os que me deste, para que vejam a minha glória que me conferiste, porque me amaste antes da fundação do mundo. Pai justo, o mundo não te conheceu, eu, porém, te conheci. E também estes compreenderam que tu me enviaste. E eu lhes fiz conhecer o teu nome, e ainda o farei conhecer, a fim de que o amor com que me amaste esteja neles, e eu neles esteja. Pai querido, nós te agradecemos pela tua palavra, Senhor, que é vida, que nos ilumina, que nos liberta, que nos santifica. Ó Pai, que o homem natural saia, Senhor, nesse instante, que teu Espírito assuma o total controle. Ó Deus, nós confiamos em Ti, na Tua palavra e nas Tuas promessas. Que os nossos olhos e os nossos corações estejam abertos, para que possamos entender a Tua vontade para as nossas vidas. A Tua vontade, Senhor, que é sempre boa, agradável e perfeita. É em nome de Jesus que nós oramos. Amém. Meus queridos, a mensagem desta manhã, ela trata sobre a oração do Deus Filho ao Deus Pai. A Bíblia, ela registra muitas orações de diversos personagens bíblicos. Mas esta que nós lemos é uma oração do Deus Filho ao Deus Pai. Certamente não há mais nada sublime do que ouvir e entender este momento em que o Senhor Jesus conversa com o Pai. Se vocês lerem alguns capítulos anteriores a este capítulo que nós lemos, mais precisamente dos capítulos
14 e 16, Jesus fala aos seus discípulos acerca do Pai. Só que neste capítulo 17 que nós lemos, em sua oração, Jesus fala ao Pai acerca dos seus discípulos. E Jesus divide essa oração do texto que nós lemos em 3 aspectos bastante distintos. Nos versos de 1 a 5, ele ora por si mesmo. Nos versos 6 a 19, ele ora pelos seus discípulos, aqueles mais próximos, aqueles que conviviam com ele. E nos versos 20 a 26, ele ora pelos seus discípulos, aleluia, que ainda haveriam de crer como nós. Portanto, meus queridos, lá atrás, o nosso Pai querido, ele já orava por nós. Nós fomos contemplados por esta oração de Jesus Cristo. E isso é maravilhoso. Naquele momento de oração, Jesus já mergulhava nos seus momentos derradeiros de evangelização aqui na terra. É quando ele faz esta oração que nós lemos, intercessora ao Pai. Naquele momento de tanta angústia para Jesus, onde ele haveria de mergulhar a sua alma na mais profunda angústia, que ele mesmo chamou de angústia de morte, onde o cálice da ira de Deus estava diante dele, ele dotado de um sentimento humano como o nosso, ele se dirige ao Pai para interceder pelos seus discípulos e também por nós. Essa oração de Jesus, ela se concentra em 4 assuntos. Primeiro, salvação. Segundo, segurança. Terceiro, santidade. E quarto, unidade. Eu gostaria de tratar dessas questões que estavam no coração de Jesus, quando ele se dirige ao Pai em nosso favor. Em primeiro lugar, Jesus fala sobre salvação, dos versos 1 a 5. Eu quero desenvolver com os irmãos sobre alguns aspectos referentes a este assunto, salvação. Jesus inicia falando sobre o instrumento da salvação, que é a cruz. No primeiro versículo ele diz assim: Pai, é chegada a hora, glorifica o teu Filho, para que o Filho te glorifique a ti. A vinda de Jesus a esta terra, ela não aconteceu por acaso. Ela ocorreu de acordo com um planejamento. O apóstolo Paulo, ele escreveu na carta aos Gálatas, no capítulo 4 e no versículo 4, o seguinte: Mas vindo a plenitude dos tempos, Deus enviou seu Filho. Jesus veio na hora exata marcada na agenda de Deus. A sua jornada aqui na terra, ela se desenvolveu de acordo com um cronograma desenvolvido pelo próprio Deus. E Jesus cumpriu rigorosamente todo aquele script definido pelo Pai, obedecendo fielmente aquele cronograma criado por Deus, definido por Deus. Quando lhe pediram um milagre lá em Caná da Galileia, ele disse: não é chegada a minha hora. Numa oportunidade tentaram prendê-lo, mas não conseguiram, porque ainda não havia chegado a hora. O ápice, o ponto máximo da agenda de Jesus foi a cruz do Calvário. A hora em que ele deu a sua vida por nós. O plano de Deus, na cruz do Calvário, se cumpriu.
na hora em que o seu sangue precioso foi vertido. Foi o momento em que o projeto redentor de Deus foi estabelecido aqui na terra. E neste versículo 1 do capítulo 17 de João, Jesus ora dizendo, mais uma vez, Pai, é chegada a hora. Glorifica a teu Filho, para que o Filho te glorifique a ti. Jesus, meus queridos, ele glorificou o Pai de muitas maneiras. Ele glorificou o Pai por meio de sua obediência, por meio dos seus ensinos, por meio dos seus milagres. Mas em nenhum lugar o Pai foi mais glorificado no Filho do que quando o Filho verteu aquele seu sangue precioso na cruz. A cruz foi a maior demonstração do amor de Deus para com a humanidade. A cruz foi a maior prova de Deus do seu amor por mim e por você. Paulo, escrevendo aos Romanos, no capítulo 5, no versículo 8, ele diz o seguinte: Deus prova o seu próprio amor para conosco, pelo fato de ter Cristo morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. Olha, independente da situação que você esteja passando, não duvide do amor de Deus por você. Olhe para a cruz do Calvário, pois essa foi a maior prova de amor de Deus por você. Agora veja o versículo onde Jesus ensina sobre a essência dessa salvação, que é o versículo 2. Assim como lhe conferiste autoridade sobre toda a carne, a fim de que ele, Jesus, conceda, ou Pai, conceda a vida eterna a todos que ele lhe deste. Não há nenhum outro nome qualquer, não há nenhum santo, não há nenhuma igreja que tenha recebido de Deus Pai autoridade para conceder vida eterna. Somente o Senhor Jesus Cristo possui esta autoridade. Jesus recebeu do Pai esta autoridade. E o que é vida eterna que é concedida pelo Senhor Jesus? Jesus ensina no versículo 3. E a vida eterna é esta, que te conheçam a ti, o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo, a quem enviaste. Vida eterna, meus irmãos, não é uma simples, eu chamo isso de simples, uma simples quantidade infinita de tempo. Não será nós ficarmos numa nuvem branca lá no céu, tocando uma harpa, cantando infinitamente, parecendo uma coisa chata, uma coisa monótona. Não. Vida eterna, queridos, é um relacionamento pessoal com Deus, onde nós iremos amá-lo, adorá-lo, glorificá-lo, servi-lo, assim de uma forma inesgotável. Vai ser um processo de conhecimento infinito, que não tem fim. Depois de 1 bilhão de anos, nós continuaremos no céu, conhecendo e desfrutando de Deus. Aleluia. Já no versículo 24, Jesus nos apresenta a consumação dessa salvação. Ele diz assim: e eu te glorifiquei na terra, consumando a obra que me confiaste para fazer. Uma das últimas palavras do Senhor Jesus na cruz foi esta: está consumado.
Isso significa, queridos, que a nossa dívida ela foi totalmente paga, totalmente liquidada. Não devemos mais nada. No versículo 5, ele trata da recompensa da salvação. Isso é maravilhoso. Jesus diz assim: e agora, glorifica-me, ó Pai, contigo mesmo, com a glória que eu tive junto de ti, antes que houvesse mundo. A Bíblia, ela não nos fornece detalhes de como é que era o relacionamento entre o pai e o filho antes que o mundo fosse criado. E não dá para a gente especular, não dá para a gente tentar querer imaginar como é que era. Mas a palavra glória, ela possui assim uma profundidade tal, que é aqui utilizada para representar esse relacionamento que existia entre o pai e o filho, antes da fundação do mundo. E Jesus deixou aquele seu trono de glória para vir aqui a esse mundo como um humano. E foi aqui que ele deu a sua vida por mim e por você. Foi para nos salvar. Nesse versículo 5 ainda, em outras palavras, Jesus diz ao Pai: Pai, agora eu retomo a minha glória, que nós sempre tivemos, desde a eternidade. Ele pagou o preço, queridos, pela nossa redenção. Só que agora Jesus recebe a recompensa. Olha, nós que cremos em Jesus, nós que temos passaporte garantido para a vida eterna, nós vamos contemplar toda a glória que o Pai conferiu ao seu Filho. E eu digo mais, com base na palavra de Deus, nós vamos contemplar toda essa glória que o Pai conferiu ao seu Filho, mas nós também vamos desfrutar dessa glória. Se existe algo que você considere nesse mundo belo e encantador, saiba que isso não se compara ao que Deus tem preparado para nós. E essa é a salvação que adquirimos quando cremos no Senhor Jesus Cristo. Em segundo lugar, Jesus, em sua oração, ele fala sobre segurança, sobre a segurança da salvação, nos versículos 6 a 14. Nós acabamos de dizer que todo aquele que crê em Jesus, ele obtém a salvação. Mas alguém poderia me perguntar: como é que eu posso me assegurar dessa salvação? Eu posso ter certeza dessa salvação? Queridos, aquele que crê em Jesus, ele não pode viver como em uma gangorra espiritual. Pela manhã, eu estou salvo, mas à noite, eu posso estar perdido. Pela manhã, eu estou seguro de ir para o céu, mas à noite eu penso que eu vou para o inferno. O cristão, o crente em Jesus Cristo, ele não pode, ele não deve viver assim. Pois a salvação, ela está fundamentada na eleição do Pai. Nós que cremos no Senhor Jesus, nós precisamos entender que nós somos um presente do Deus Pai ao Deus Filho. Deus nos conheceu, Deus nos amou e Deus nos escolheu. Antes que esse mundo fosse criado. E Ele nos escolheu, não pelos nossos méritos, mas simplesmente porque nós cremos nele. Aleluia.
não fomos nós que escolhemos a Deus. Foi Ele quem nos escolheu. Olha que coisa maravilhosa. João, na sua primeira epístola, no capítulo 4, no versículo 19, ele é muito claro. Ele diz assim: se nós o amamos, é porque Ele nos amou primeiro. Ele nos amou, Ele nos escolheu, e Ele nos deu de presente para o Seu Filho. E o Seu Filho nos comprou, pagando um alto preço, com o Seu sangue, para nos livrarmos da morte e do inferno. E essa nossa segurança quanto à salvação está no fato de que o Senhor Jesus não permitirá que nenhum daqueles que o Pai lhe deu, por quem Ele morreu, vertendo o seu sangue, se percam. É promessa dele. Olha que coisa maravilhosa. Está escrito em João, no capítulo 10, dos versículos 27 a 29. Olha que coisa gloriosa. Jesus diz assim: as minhas ovelhas ouvem a minha voz, e eu as conheço, e elas me seguem. Aleluia. Eu lhes dou a minha vida, eu lhes dou a vida eterna, jamais perecerão, e ninguém as arrebata da minha mão. Aquilo que meu Pai me deu é maior do que tudo, e da mão do Pai ninguém pode arrebatar. Aleluia. Em terceiro lugar, o terceiro ponto dessa mensagem, Jesus trata em sua oração sobre a santidade. Nós vimos até aqui que se crermos, seremos salvos. E que a salvação ela é segura, ela é garantida se nós crermos. Agora, e a nossa caminhada aqui na terra? Como é que ela deve ser? Será que pelo fato de crermos no Senhor Jesus, poderemos andar aqui nesse mundo da forma como nós bem entendemos? Será que o fato de estarmos no hall de membros da terceira igreja presbiteriana de Volta Redonda nos dá essa garantia? Qual é a evidência da salvação na nossa vida? Queridos, a Bíblia ela é muito clara ao dizer que a nossa entrada no céu se deve exclusivamente pela graça de Deus. Mas ela também é clara quando ela diz que a entrada no céu não será permitida sem santidade. A morte, ela não transforma as pessoas. Morreu pagão, não ressuscita cristão. Morreu perverso, não ressuscita santo. É um processo. E como adquirir a santidade? Jesus ensina, no versículo 17, santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Queridos, se eu quiser ser santo, a palavra de Deus, ela tem que ser a minha regra de fé e prática. Nós podemos sim ser santos, na medida em que compreendemos de forma sensata o nosso relacionamento com o mundo. E não se envolver com o mundo, presta atenção, não significa, por exemplo, a mulher não cortar o cabelo, não usar um batom, não usar brinco, um homem não jogar um futebol, não torcer por um time de futebol. Queridos, o mundo não é isso. O mundo não é físico, não é algo que possa ser tocado. O mundo é um sistema, é uma cosmovisão. O mundo é um conjunto de valores que são contrários aos princípios absolutos da palavra de Deus.
Por exemplo, quando você assiste um filme, uma telenovela, uma reportagem, e você percebe um viés contrário aos princípios de Deus, isso é mundo. E como é que a gente pode conviver com essas coisas? Jesus também ensina. Versículo 16. Eles não são do mundo, como também eu não sou. Significa que os valores que regem a nossa vida não podem ser condizentes com os valores do mundo. Os princípios que você segue para a sua vida, na sua família, nos seus negócios, no seu lazer, na sua mente, no seu coração, nas suas emoções, nas suas atitudes, devem ser princípios diferentes dos princípios do mundo. Agora, vejam o versículo 18, que Jesus diz assim: assim como tu me enviaste ao mundo, eu também os enviei ao mundo. Nós somos crentes, sim, cremos no Senhor Jesus Cristo, mas nós não podemos viver isolados. Não podemos nos fechar para a sociedade. Nós temos que nos relacionar. É lá fora que nós vamos exercer a nossa vida cristã. É lá fora que a gente precisa fazer diferença. É lá fora que nós temos que mostrar que nós somos salvos. Mateus, no capítulo 5, nos versículos 13 e 14, ele diz que nós somos sal da terra e a luz do mundo. O presbítero Daniel falou sobre isso algum tempo atrás. Luz do mundo. E como seremos luz do mundo? Sendo um bom marido, sendo um bom pai, uma boa mãe, um bom filho, um bom vizinho, um bom empregado, um bom patrão, sendo um bom amigo. Isso, queridos, que é ser santo. E agora, em quarto lugar, o último ponto dessa mensagem, Jesus trata em sua oração sobre unidade. Se Jesus nos salvou, se temos segurança dessa salvação, e se nós devemos viver em santidade, como é que deve ser o nosso relacionamento com os outros que creem em Jesus como nós? Com base na palavra de Deus, eu respondo: o nosso relacionamento deve ser de unidade. E Jesus ensina sobre isso. E o que é que vem a ser unidade cristã? Significa que todos aqueles que estão em Cristo, todos nós, independente de igreja, nós somos irmãos. Segundo o autor da carta aos Hebreus, lá no capítulo 10, no versículo 25, a igreja, ela é um mandamento de Deus para nossa edificação. Ele diz assim: não deixemos de congregar-nos. Olha, se você está fora da igreja, reflita sobre isso. O seu compromisso com Deus exige que você tenha compromisso com a igreja de Deus. Porque a igreja, ela é o corpo de Cristo. Ela é a noiva do Cordeiro. O compromisso de Deus é com a sua noiva, é com a sua igreja. Mas nós que pertencemos a uma igreja, independente da denominação, pertencemos a um único corpo.
em que Jesus Cristo é o cabeça. Isso, queridos, é unidade. E nós devemos viver essa unidade. Olha, Jesus, ele não somente nos ensinou, mas ele pediu isso ao Pai. Vejam o que ele diz no versículo 21. A fim de que todos sejam um. E como és tu, ó Pai, em mim e eu em ti, também sejam eles em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. Aleluia. E se Jesus pediu ao Pai para que a gente seja um, a gente não pode ir contra esse projeto de Deus. Não pode haver concorrência. É o sangue do Cordeiro que nos une, que nos torna irmãos. Eu quero concluir com um fato descrito por John Wesley. John Wesley foi um homem de Deus muito conhecido entre os crentes. Guiado por Deus, esse homem promoveu um grande avivamento no século XVIII. E ele relatou um fato muito interessante. Ele disse que teve um sonho e que ele foi conduzido ao inferno. E lá ele perguntou o seguinte: tem metodista aí no inferno? Aí responderam: está cheio. Tem presbiteriano aí no inferno? Ixi, tem aos montes. Tem católico aí no inferno? Ah, tem muito. E aí John Wesley, no mesmo sonho, ele foi conduzido ao céu. E aí ele fez a mesma pergunta: tem metodista aí no céu? Responderam: não. Tem presbiteriano aí no céu? Responderam: também não. Tem católico aí no céu? Também não. Mas quem são esses aí que estão no céu? E responderam: são aqueles que foram lavados e remidos pelo sangue de Jesus. Aleluia. Nós amamos a nossa igreja. Eu, particularmente, amo a minha igreja. Eu amo a Igreja Presbiteriana Independente. Nós amamos as nossas denominações, Batista, Assembleia de Deus, mas o sangue do Cordeiro nos une em um só corpo. Se estamos em Cristo, precisamos ter unidade. Nós precisamos ser um. E um motivo que vem do coração de Jesus para que sejamos um, ele descreve lá na parte final do versículo 21 desse capítulo 17. Para que o mundo creia que tu me enviaste. Irmãos, nós temos uma missão aqui na terra. E para cumpri-la, nós precisamos ter unidade. E essa missão é dizermos ao mundo que Deus deu o seu Filho amado, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. E eu termino lendo o que Jesus disse sobre o nosso destino eterno. Lá no versículo 24, Jesus diz assim: Pai, a minha vontade é que onde eu estou, estejam também comigo os que me deste, para que vejam nós vamos ver, queridos, a minha glória que me conferiste, porque me amaste antes da fundação do mundo. E essa oração de Jesus, no capítulo 17 do Evangelho segundo escreveu João,
nos faça entender que a nossa salvação, ela foi realizada por Jesus Cristo na cruz do Calvário. Que essa salvação ela é garantida pelo próprio Deus. Que você que é salvo, você precisa viver em santidade. E que nós, que fomos alcançados pela graça de Deus, devemos ser pois assim nós viveremos por toda a eternidade.